Nesta primeira semana de julho, tivemos a quarta rodada da Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca, né? E tivemos alguns conflitos. Conflitos entre a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em alguns clubes, mais especificamente Botafogo e Fluminense, equipes que desde o princípio da pandemia eram contrárias a uma volta precoce do futebol. Eram contrárias a uma volta sem as medidas, né, sem a segurança que a parte dos profissionais da saúde poderia dar. Ou seja, era contrária à volta do futebol sem que contássemos com um país com baixo número de contaminados e um baixo número de mortes em relação ao coronavírus. Ou seja, voltar a termos um futebol quando a taxa, o pico de contaminados do coronavírus diminuísse, né? O que não está aparecendo aqui no Brasil atualmente ainda. Pois bem, Botafogo e Fluminense reclamaram, né, e até chamaram de um instrumento de punição da FERJ os altos valores cobrados, né, pelas despesas operacionais das partidas de futebol, o que usualmente acontece, né, e sempre é dividido entre federação e clubes, né? Pois bem, nesta semana tivemos Vasco e Flamengo pagando um valor X e Botafogo e Fluminense pagando 10 vezes esse valor. Deste modo, estas diretorias, né, do Clube Alvinegro e do Tricolor das Laranjeiras entenderam os custos exorbitantes cobrados pela FERJ como uma punição, entre aspas, né? FERJ, né? Importante falarmos dessa organização também. Federação do Estado do Rio de Janeiro nasceu em 1978. Está longe de ser um exemplo de administração e política. Haja vista que desde seu nascimento contou apenas com 3 presidentes. Ou melhor, em minha concepção, 3 dinastias, podemos dizer assim, né? Uma entidade pouco democrática, né? Haja visto o seu não apreço por eleições periódicas, né? E apoiou essa volta, em minha concepção, precoce do futebol no Brasil. Esta volta, né, este apoio que foi muito fortalecido pelas mobilizações políticas de Flamengo e Vasco, de um lado, né, que eu já conversei aqui com vocês em outras oportunidades. Os presidentes desses clubes foram até Brasília para conversar com o presidente, né, e o convencê-lo da possível volta do futebol no Rio de Janeiro, enquanto Botafogo e Fluminense estiveram do outro lado, contrários, né? Neste caso, apoio Botafogo e Fluminense, até li a nota aqui do Botafogo, né? Mas é importante salientar também que estes clubes, né, há algum tempo atrasam salários dos seus jogadores e funcionários e usam algumas vezes como argumentação o período da pandemia. Porém, já atrasavam antes, bem antes da pandemia, né? Sobretudo Botafogo, Vasco e Fluminense. Então, também não são exemplos de administrações por aqui. O que também não é exemplo, de alguma forma, é a Prefeitura do Rio de Janeiro, cidade em que apresentou seus critérios de reabertura do seu comércio, né? Abertura de serviços não essenciais, mesmo tendo altas taxas de contaminação e mortes por coronavírus, né? E nesses critérios de reabertura, já apresenta que no próximo dia 10 de julho, os estádios de futebol do Rio de Janeiro poderão contar com torcida, com 1/3 de sua capacidade. Rio de Janeiro. A cidade e também o estado que figura cotidianamente nos noticiários jornalísticos, né, por denúncias de corrupção em relação às verbas destinadas para o combate ao coronavírus, né? Verbas estas que foram pagas aos milhões a empresas que supostamente não entregaram equipamentos de saúde e tampouco os chamados respiradores, que podem salvar muitas vidas, né?
no combate ao Covid-19. Em dados atualizados, no último dia 2 de julho de 2020, no presente ano que estamos, o estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Saúde, contava com 116 mil contaminados e mais de 10 mil mortes por Covid-19. E em meio a tantos conflitos, desorganizações, denúncias e decisões irracionais por parte de vários atores, desde o prefeito da cidade, passando por presidentes de clubes, chegando até presidente da Federação de Futebol, eu pergunto-me, e pergunto a vocês também, meus caros ouvintes, onde o estado do Rio de Janeiro e o seu futebol irão parar? E por aqui encerro a minha participação, deixando um abraço a todas e todos vocês.